física, né, o físico, tem os modelos ali que são testáveis, né, que você tem que medir alguma coisa no fundo e ver se o seu modelo prevê aquela coisa com um valor compatível, se as consequências do teu modelo acontecem na natureza. Então, você pode começar devagando, mas aí você tem que transformar a sua divulgação em ciência, né? Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar mais um vídeo aqui para o canal Jornada e, atendendo alguns pedidos, a gente vai fazer uma série entrevistando nós mesmos, para vocês conhecerem um pouquinho da gente, né? Então, para iniciar essa série, a gente vai começar com o professor Carlos Senise. Então, boa tarde, Rodolfo, Carlos. Boa tarde, pessoal. Pode falar um pouquinho de você, Senise. A gente já está acostumado aqui como é que funcionam as coisas. Tá, vamos lá, falar um pouquinho de mim. Bom, meu nome é Carlos Senise, né, para quem está chegando no canal agora. Eu sou bacharel em Física, sou formado pela Unicamp em 2003, ou seja, está fazendo 18 anos esse ano, né, a maioridade da minha formação. Aí, saindo da Unicamp, eu fui fazer mestrado no Instituto de Física Teórica, da Unesp. Fiz mestrado lá, com orientação da professora Maria Cristina Abdala, com orientação do professor Daniel Luiz Nedel. Tá? Aí fiz o mestrado, né, em Física Teórica, especificamente minha área de atuação é teoria quântica de campos, e mais especificamente ainda dentro da teoria de campos, supersimetria. Tá? E aí defendi o mestrado em 2006, aí fui trabalhar no banco. Aí fiquei meio desgostoso com a física, né? Falei, nossa, esse negócio é muito difícil, né? Tem que fazer. Já fiz o mestrado, que foi meio que um sofrimento, né? Conta até meia-noite, conta até as 2 da manhã, escreve dissertação e não sei o que, um monte de coisa. E, nossa, já fiz tudo isso e ainda tem que fazer doutorado, depois ainda tem que prestar um concurso. Eu falei, nossa, é muito difícil, né, esse negócio. Não sei se eu estou disposto, né, a seguir por isso. Aí eu fui trabalhar num banco, trabalhei no Banco Bradesco, né, não deu nem um ano, foi uns 10 meses. E aí, só que aí, quando trabalhando no banco, eu comecei a sentir muita saudade das minhas contas e da física, né, então, era assim, nos meus almoços do banco, eu comia rapidinho, imprimia um paper e ficava lendo, né, era isso. E aí eu fui percebendo que a vida do banco, especificamente, realmente não era para mim, eu não ia ser feliz fazendo aquilo. Aí eu voltei para o IFT, né, aí voltei para fazer o doutorado, né, na mesma área, só que um aprofundamento do que eu tinha feito no mestrado, com a mesma orientadora, com a professora Maria Cristina, com o mesmo orientador, o professor Daniel Luiz Nedel, né, que foi fundamental para o meu doutorado e para a minha formação. E, bom, aí defendi o doutorado em 2011, né, e em março de 2011, em dezembro de 2010, um pouco antes, eu prestei um concurso na Universidade Federal do Pampa, em Caçapava do Sul, passei no concurso, e aí fui ser chamado em setembro de 2011 para trabalhar lá. Aí eu fui de Malicuia, né, fui para o Rio Grande do Sul, lá bem no centro do Rio Grande do Sul, aí fiquei 1 ano e 11 meses, não chegou a 2 anos, fiquei lá, prestei um concurso para a Unifesp, né, Campus Diadema, aliás, eu e o professor Rodolfo fomos, não vou dizer concorrentes, vou falar colegas de concurso. A gente prestou o mesmo concurso, nós dois passamos, né, isso era março de 2013, e fui chamado em setembro de 2013, e desde lá, sou professor da Unifesp, Campus Diadema, né, dou aula no curso de licenciatura em Ciências, e estou lá até hoje, né, fazendo pesquisa, dando aula, preparando aula, sou professor também do programa de pós-graduação em ensino de Ciências e Matemática,
oriento meus alunos, e é isso, né? E essa é a minha vida acadêmica, até aqui. É isso. Não sei se era isso que vocês queriam saber, né? A dinâmica aí do canal e tal. Acho que era isso, né? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Por aí. Beleza, eu desconfiei. Certo, mais ou menos por aí. Então eu vou começar fazendo uma pergunta assim, simples para você, né? O que levou você a fazer física e depois o que levou você para a área de teoria quântica de campos, né? E depois fala para a gente o que é essa área, né, na verdade. Né? Legal, boa pergunta. Bom, o que me levou a fazer física? Foi engraçado, assim, muitas pessoas, né, que seguem a carreira científica, e especificamente a física, né, desde pequeno dizem que tem um sonho de ser cientista, né, fazer ciência, não sei o quê. Eu não tinha esse sonho. Na verdade, eu achava muito legal ser astronauta. Tá? Eu achava bem legal o negócio de ser astronauta e tal, mas nunca quis ser astronauta. Aliás, eu nunca quis ser nada, pra falar a verdade, quando eu era pequeno. Eu queria jogar bola. Era só isso que eu queria. Nem ser jogador do Palmeiras, por incrível que pareça. Eu também nunca quis, nunca pensei nisso. Né? Bom, mas aí, né, mas, assim, nunca tive, não tinha algo que eu queria ser, mas eu também nunca fui daquelas pessoas que detestava a escola, que ficava, nossa, para que eu estou estudando isso? Não, eu gostava de ir para a escola. Por incrível que pareça, as matérias que eu mais gostava eram português e biologia, e história, adorava essas três, ou seja, nada a ver com física, matemática, nada a ver. Né? E tanto é que, quando eu me formei no ensino médio, né, eu prestei vestibular para medicina. Eu queria ser psiquiatra, porque isso eu achava muito legal, né, entender a cabeça das pessoas. Hoje eu estou meio que fugindo disso, mas eu achava muito legal. Aí não passei, né, medicina é muito difícil e tal, e não estudei o suficiente, muito longe de ter estudado o suficiente para passar, né, e aí não entrei, então fui fazer cursinho, né, aí eu fiz cursinho, aí no cursinho, ou seja, eu já tinha, sei lá, 18 anos, 17, 18 anos, aí no cursinho eu comecei a gostar muito das aulas de física, muito, eu achava muito legal as aulas de física, e aí eu lembro que, assim, foi até uma dificuldade, assim, no começo do cursinho, que eu fui pensando em prestar para medicina, né, mas aí eu só queria estudar física, e matemática também, que eu comecei a gostar. E aí no cursinho mesmo eu já falei, pô, não quero prestar medicina. Pô, eu ficava me imaginando lá, né, sangue, gente, abre corpo, não sei o quê. Eu falei, pô, até interessante e tal, mesmo. Não. E aí eu comecei a gostar muito de física. E nisso eu comecei a ler livro de divulgação, né, aqueles livros famosos, né, e tal, do rock e tal. E aí me apaixonei, eu falei, putz, isso aqui é muito legal, né. Pô, estudar essas coisas deve ser muito legal. E aí foi. Aí prestei vestibular, entrei. E aí na graduação, assim, não teve nada que me fez pensar que eu tinha escolhido errado, porque eu adorava, né? Tirando as aulas de física experimental, eu adorava todo o resto, né? E é isso. E aí, desde lá, sou um apaixonado pela física. Às vezes ela enche o saco, né? Como tudo que a gente gosta na vida, né? Assim, a gente gosta, mas de vez em quando cansa, né? Mas, trabalho é trabalho, geral, né? Exatamente, uma coisa né, nossa, que lindo, o seriado do sei lá onde, Discovery, não sei o que, outra coisa é trabalhar mesmo com a coisa, né, a dificuldade ali e tal. E quando a gente vira pesquisador, né, de universidade, tem todos os outros fatores, né, as burocracias, né, as reuniões e tal, então isso, a gente fica um pouco, às vezes, meio estressado, assim, perde um pouco da beleza, mas ela ainda está lá, né? Eu continuo adorando a física e achando tudo muito lindo. É verdade. Isso? Tem mais? Da parte da sua pesquisa. Da minha pesquisa. Da teoria quântica de campos. Aí é mais complicado, né? Bom, vou ter que fazer um mega resumo, né? O resumo do resumo, vamos dizer assim, do resumo. O que é a teoria quântica de campos, né? Bom, vocês sabem, mas acredito que muitas das pessoas que assistem o canal sabem que no início do século passado teve duas teorias que revolucionaram, né, o modo com que
o ser humano, especificamente os físicos, veem a natureza, né? Que foi a mecânica quântica e a teoria da relatividade do Einstein, tá? Aí a teoria da relatividade do Einstein, na verdade, são duas teorias, né? É a teoria da relatividade especial e a teoria da relatividade geral. Qual a diferença entre as duas? A teoria da relatividade especial só trata de sistemas inerciais, ou seja, assim, bem simplificadamente, a gente pode pensar que é uma parte da teoria da relatividade que não se preocupa com acelerações, tá? São sistemas que não são acelerados. A relatividade geral já trata dos sistemas acelerados, e aí isso é bem mais complexa, é bem mais matematicamente mais complexa, fisicamente mais rica, tá? E por outro lado tem a mecânica quântica, que é a teoria formulada lá desde 1900, né, por Planck, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Dirac, né, que trata do mundo microscópico, tá? Então, basicamente é o seguinte, a mecânica quântica é a teoria que estuda o mundo microscópico, e a teoria da relatividade especial do Einstein é a teoria que estuda sistemas inerciais em alta velocidade, né? O que quer dizer alta velocidade? A teoria da relatividade tem relevância quando a gente estuda sistemas que estão com velocidades comparáveis à velocidade da luz, tá? Basicamente é isso. Então, ok. Aí tem mas são duas coisas separadas, tá? As teorias têm escopos diferentes. Mas e quando a gente quer estudar coisas muito rápidas e muito pequenas? Né? Ou seja, o que estuda as coisas muito rápidas? Qual é a teoria que descreve as coisas muito rápidas? Teoria da relatividade. Qual é a teoria que descreve as coisas muito pequenas? Mecânica quântica. Quando a gente quer estudar coisas muito pequenas que se movimentam muito rápido, a gente tem que unir as duas, certo? Então, e a teoria quântica de campos é isso. É uma teoria, né, um aparato teórico que descreve coisas microscópicas e que se movimentam muito rápido, com velocidades comparáveis à da luz. E o que são essas coisas? Que não adianta nada, né, a gente construir teorias para descrever coisas se as coisas não existem, né? Mas essas coisas existem, né? São as partículas elementares, né? O elétron, fóton, né, neutrinos, muons, raios cósmicos, tudo isso são partículas elementares, nem sempre elementares, pode ter coisas compostas ali, mas são partículas, ou seja, coisas muito pequenas, microscópicas, que se movimentam muito rápido, com velocidades comparáveis à luz. E aí, para estudar esse tipo de coisa, a gente precisa de uma teoria que junte a mecânica quântica e a teoria da relatividade, que é a teoria quântica de campos. Então, basicamente é isso, tá? Gente, é o resumo do resumo, extremamente simplificado, né? Mas a teoria quântica de campos é isso, tá? A ideia é essa, é estudar coisas muito pequenas que se movimentam muito rápido. E aí as consequências disso são ilimitadas, né? Até hoje tem um monte de coisa que a gente está descobrindo, né? Entendendo melhor. A junção da mecânica quântica com a teoria da relatividade trouxe uma nova visão da natureza que a gente está construindo ainda. Apesar de já ser um campo de 80 anos, 90 anos, a teoria quântica de campos, né, começou basicamente lá com o Dirac, na década de 30 do século passado. Tem muita coisa para ser descoberta ainda, muita coisa que a gente não sabe. Ainda bem, né? Porque senão, o que eu faria? Perde a graça. Mas é isso. Mas resumidamente é isso. Você tinha comentado da supersimetria? Isso. O que é isso? Tá, aí dentro da teoria quântica de campos tem Tá, deixa eu pensar como é que eu vou explicar. Na teoria quântica de campos, na maneira da teoria quântica de campos descrever a natureza, as simetrias são coisas muito importantes, né? O que são as simetrias? Simetria é basicamente o seguinte: você faz uma transformação no sistema, né? E esse sistema é invariante, tá? Ele não muda quando você faz essa transformação. Por exemplo, você pode pegar, sei lá, essa sala aqui onde eu estou, e rodar a sala, tá? Ou seja, você fez uma rotação no espaço, tá? As coisas que acontecem nessa sala não vão mudar por causa disso. Se eu jogar qualquer coisa aqui, se eu jogar esse pedaço de papel no chão, ele vai continuar caindo, certo? Se eu rodei a sala, tá? Então a gente diz que o sistema é invariante por rotação, porque a gente fez uma transformação, ou seja, rodando,
e os fenômenos físicos, as leis da natureza não mudaram, tá? Então, é um sistema invariante por rotação, tá? Então, a teoria quântica de campos, como teoria, é toda baseada nisso, em transformações. Claro que tem transformações muito mais complexas que rotação, tem transformações de gauge, que é no espaço dos campos, é uma coisa bem mais complexa, mas é isso a ideia, tá? São transformações que a gente faz no sistema e o sistema não muda. E a gente diz que o sistema é invariante, então. A supersimetria é o seguinte, é uma simetria, né, que ela faz o seguinte, todas as partículas que a gente conhece na natureza, elas são ou bósons ou férmions, tá? O que são os bósons, o que são os férmions? Tem uma propriedade das partículas chamada spin, que vocês lembram, sabem, com certeza, que é uma propriedade intrínseca de cada partícula, tá? E o valor dessa propriedade chamada spin pode ser inteiro ou semi-inteiro, né? Múltiplos inteiros ou semi-inteiros de uma constante que é a constante H de Planck, tá? Então, por exemplo, tem uma dada partícula que pode ter o valor do spin igual a H sobre 2, ou seja, é semi-inteiro, né? Pode ter uma outra partícula que tem o valor do spin 1 vezes H, ou seja, é um spin inteiro, né? Certo? E o que acontece na natureza? Todas as partículas que formam a matéria, por exemplo, o elétron, os quarks, né, que formam a matéria, essa coisa que a gente... matéria, tá? Todas essas partículas têm spin semi-inteiro. Todas são múltiplos semi-inteiros da constante de Planck, tá? E partículas que têm spin semi-inteiros são chamadas de férmions, tá? Porque obedecem uma estatística chamada estatística de Fermi-Dirac, tá? Por outro lado, todas as forças que a gente conhece na natureza, por exemplo, a força eletromagnética, a força... não vou falar gravitacional, tá? Mas vou falar por quê. A força eletromagnética, a força forte e a força fraca, que são as forças nucleares, elas são mediadas por partículas, né? Que são os gluons e as partículas W+, W- e Z0. Tá? Os gluons são as partículas que propagam a força forte dentro do núcleo, e o W+, W- e Z0 são as partículas que são responsáveis pelos decaimentos radiativos que acontecem nos núcleos atômicos, tá? E essas partículas são partículas de spin inteiro. Ah, e faltou o fóton, tá? O fóton, que é a partícula transmissora da luz, né? Da força eletromagnética, tá? Todas essas partículas que são as transmissoras de forças têm spin inteiro. Então são bósons, porque obedecem a uma estatística chamada de estatística de Bose-Einstein, tá? Então, o que a gente tem na natureza? Tem férmions, que é a matéria, que tem spin semi-inteiro, e as partículas que são as intermediadoras das forças, que tem spin inteiro, ou seja, são bósons, tá? E são coisas separadas, obedecem estatísticas diferentes. O que é a supersimetria? A supersimetria é uma teoria que propõe que para cada bóson existe um férmion correspondente e para cada férmion existe um bóson correspondente. Certo? Então, para cada partícula da matéria, que é um férmion, existe um bóson correspondente. Então, por exemplo, para o elétron que tem spin H sobre 2, existe um bóson que tem spin inteiro, que a gente chama de S-elétron, ou superelétron. Né? Para o fóton, que é um bóson de spin 1, a gente diz que existe o fotino, que é o parceiro supersimétrico do bóson, que é um férmion, que tem spin meio. Certo? Então é isso, a supersimetria é uma simetria que é uma teoria que diz isso. Ela propõe modelos que têm essa simetria. Se eu levar um bóson num férmion, a minha teoria não muda. Tá? Só que aí a supersimetria tem uma consequência. Né? Reparem que se para cada partícula que a gente conhece existe um parceiro supersimétrico com um spin diferente, na verdade o que a gente tem na natureza é o dobro de partículas que a gente observa. Entenderam a lógica? Para o fóton existe o fotino, para o elétron existe o S-elétron, para o próton existe o S-próton. Para cada partícula tem um parceiro supersimétrico. Só que a gente não vê esses parceiros supersimétricos. A gente não vê, ninguém vê na natureza. A gente só vê o fóton, o elétron, os quark não, sozinho não, o próton, o nêutron, né? A gente só vê essas partículas, a gente não vê nenhum parceiro supersimétrico. Então o que acontece? A supersimetria, de alguma forma, ela tem que ser quebrada, essa simetria. Quando essa simetria é quebrada, que aí é o que eu estudei no meu doutorado,
quando essa simetria é quebrada, existem vários modelos de como faz essa quebra e tal. Eu estudei um modelo específico. Tá? Quando essa simetria é quebrada, a massa... uma coisa importante que eu não falei. E essas partículas supersimétricas têm exatamente a mesma massa dos parceiros. Por exemplo, então, o S-elétron tem exatamente a mesma massa do elétron. O parceiro supersimétrico do muon tem a mesma massa que o muon, certo? Só que a gente não vê partículas com a mesma massa de spin diferente, certo? Então, essa simetria tem que ser quebrada, ela não pode ser uma simetria exata da natureza, porque a gente não observa os parceiros supersimétricos, e aí, quando a gente quebra essa simetria, a gente diz que tem um split de massa. As massas mudam, as massas das partículas, e existem modelos teóricos para isso, tá? As massas das partículas supersimétricas mudam, elas se tornam maiores do que as massas que a gente conhece hoje, das partículas que a gente vê, e é por isso que a gente diz, então, por que a gente não vê as partículas supersimétricas? Porque elas têm a massa muito maior. E de acordo com a teoria da relatividade, lembrem-se que massa muito maior significa energia muito maior. Então, para acessar essas partículas, a gente precisa de uma energia muito maior do que a gente tem, assim, usualmente. E como é que a gente faz isso? Constrói aceleradores de partículas. Então, o LHC, por exemplo, é feito justamente para isso. É um acelerador que tem uma energia muito grande, que, em princípio, seria capaz de acessar a energia necessária para observar essas partículas supersimétricas, que tem uma massa maior do que as partículas que a gente conhece, certo? O grande problema é que até hoje o LHC não viu nada, né? Não viu nenhuma única partícula supersimétrica. Então a supersimetria é uma teoria em xeque hoje, né? Mas quer dizer que não existe? Não, não quer dizer. Existem modelos que propõem que, na verdade, as energias necessárias e as massas das partículas é muito maior do que essa primeira aproximação que a gente pensa, né, esses primeiros modelos. Mas, claro, né, a partir do momento que você vai ter que os físicos têm que ficar aumentando a energia e produzindo novos modelos para explicar porque que não se vê alguma coisa, a teoria, de uma certa forma, vai perdendo o apelo, né, vamos dizer assim. Né? Então, anda meio em xeque, mas é lindo. Para quem estuda, como eu, é muito bonito. Talvez a simetria mais bonita da natureza, né? Porque põe em pé de igualdade férmions e bósons, que, de acordo com o modelo padrão usual, eles não estão em pé de igualdade, né? Matéria é só férmion e força é só bóson. A supersimetria diz que não. Existe matéria que também é bóson e força que também é férmion, né? E é isso. Bem resumido, né, gente? Mas é isso. Não, mas acho claro, muito interessante. bem didático, viu? Bem didático. Sara, manda ver aí. Eu ia perguntar duas coisas. Não sei, né, o quanto é da sua área. Se não for, eu falo que não é. A primeira é... A gente nunca viu, então, essas outras partículas, né? Como que a gente sabe que existe? E como que a gente sabe que no acelerador de partículas, que o método de enxergar e de analisar seria pelo acelerador de partículas, né? Como que a gente chegou nisso? E se esse é um dos modelos que explica a supersimetria e tal, e que talvez, né, como está em xeque, porque a gente nunca chegou a ver, de fato, a LHC nunca registrou nada, assim, qual seria a outra teoria válida também, se é que existe? Não sei se deu para entender a pergunta. Deu. A primeira, como é que a gente sabe que existe? A gente não sabe que existe. A gente não sabe. Aliás, a natureza até agora diz pra gente, não existe. Não existe. Então, como é que a gente chegou nisso? Tipo... como é que a gente chegou nisso? Não sei, deixa eu ver se entendi. Por que se propôs a supersimetria? É isso, mais ou menos? Tá. Também. Então, a supersimetria nasceu... A supersimetria nasceu basicamente na década de 70 do século passado, porque, o modelo padrão das partículas elementares é um modelo muito bem consolidado, né? Explica, tirando, aparentemente, de uns 2 meses atrás, né, que a gente tem vídeo no canal, inclusive, aparentemente ela explica tudo até hoje, que a gente observa nos aceleradores, né? Só que tem alguns problemas teóricos no modelo padrão, né?
Tem um problema chamado problema da hierarquia, que é assim, que as correções quânticas para a massa do bóson de Higgs, elas têm que ser muito, chama problema da hierarquia, ele é devido a um fine tuning em inglês, não tem tradução para o português, não sei. Assim, as correções quânticas para a massa do bóson de Higgs têm que ser muito bem ajustadas no modelo para bater com o resultado experimental, com o que a gente observa, basicamente, tá? Então, assim, é um problema, do ponto de vista da teoria, é um problema explicar isso, né? E tem um outro problema teórico que é o seguinte, espera-se que em energias muito altas, tipo, sei lá, em épocas remotas, ali perto do Big Bang e tal, a força fraca, a força eletromagnética e a força forte eram uma força só, né? Isso a gente chama de grande unificação. Tá? A gente sabe, tá? Que numa determinada escala de energia, a força eletromagnética e a força fraca eram uma só, que é a que a gente chama de força eletrofraca. Isso a gente sabe, tá? E aí a grande questão teórica é que a gente espera que numa determinada escala de energia muito maior do que a gente consegue acessar hoje, a força forte também se une com essas duas e forma o que a gente chama de teoria de grande unificação. Quando você tem um modelo supersimétrico, essas duas coisas são explicadas muito mais naturalmente na teoria. Então é como se a supersimetria resolvesse, entre aspas, porque não é bem isso, resolvesse esses problemas são muito mais explicáveis e muito mais claros quando você tem supersimetria. Ela dá uma solução muito melhor do que o modelo padrão só por ele mesmo, tá? Então nasceu por isso. Só que aí tem as consequências, né, de uma teoria supersimétrica. Uma das consequências, a principal é essa, né, dobra o número de partículas e a gente nunca observou as outras partículas. Tá? Então é por isso que a supersimetria foi proposta inicialmente. Tá? Tem outros porquês também, mas esses são os dois principais. Você pegar qualquer livro de supersimetria, vai estar lá, vai começar, capítulo introdutório, tem o problema da hierarquia, tem a grande unificação, a supersimetria faz isso. Tá? Qualquer livro. Tá? Essa é a primeira, né? Por que a supersimetria existe, né? Como teoria. A segunda qual foi mesmo? Eu esqueci. Já que tem esses pontos que colocam em xeque a teoria da supersimetria, qual seria uma outra teoria plausível para explicar esses pontos? Não, assim, teoria plausível, né? Não é uma boa palavra, mas uma outra teoria. Não é questão da palavra, é que assim, a supersimetria, ela nasceu para tentar explicar melhor esses dois problemas que eu estou dizendo, tá? E aí ela tem um monte de consequências, né, que são as partículas supersimétricas, tem outras consequências teóricas, fenomenológicas, né, várias outras, né, que essas partículas interagem com as partículas do modelo padrão, né, que a gente já conhece, né, e aí tem vários processos que seriam processos novos, né, que a gente, em princípio, poderia observar, então ela traz um monte de consequências, que como teoria, só ela traz. Então, nesse sentido, não tem uma outra teoria, como é que eu vou dizer, competindo com ela, porque essa é uma característica da supersimetria, dobrar o número de partículas e tal. Então, mas por que ainda tem gente que estuda a supersimetria? Né? Porque, assim, porque ela é muito bonita, e para um físico teórico, e assim, a matemática é muito bonita, e ela explica algumas coisas, faz algumas previsões que assim, é meio que, e aí é uma coisa muito pessoal, tá? A natureza tem que ser assim, porque é tão bem feito, né, tão bonito e tal, então a gente vai procurar as coisas, só que tem indícios que são ainda, que vêm de um outro lado, né, porque tem um problema que é quantizar a gravidade, né, porque o modelo padrão das partículas elementares, ele não inclui a gravidade. Quais são as forças, as interações que são quantizadas hoje? É a eletromagnética, a forte e a fraca, tá? A gravidade, ela não, do jeito que a gente conhece hoje, concebe a quantização, ela não pode ser quantizada, tá? Porque tem uma série de problemas lá, relativos a quantidades infinitas, né? A gente diz que a teoria da gravidade, a gravitação não é renormalizável, tá? Ela dá infinitos. Você vai calcular uma determinada coisa lá, dá um valor infinito, e você não tem como resolver esse problema. Então, ela não pode ser uma boa teoria quantizada do jeito que a gente conhece. Do jeito que a gente faz com as outras forças, baseado na teoria quântica de campos, tá? E aí, quais são as duas
maiores propostas, então, para quantizar a gravidade? É a teoria de cordas e a loop quantum gravity, né, que é uma outra teoria, que não é tão famosa quanto a teoria de cordas, mas também é uma teoria bastante estudada. Tá? Para a teoria de cordas existir, tem que ter supersimetria. Não existe teoria de cordas sem supersimetria. Né? Por isso que, na verdade, chama teoria de supercordas. O super das supercordas é de supersimetria. Porque na década de 70 era só a teoria de cordas. Aí perceberam que para existir férmions na teoria, necessariamente tem que ter supersimetria. E aí virou a teoria de supercordas. Tá? E na teoria de supercordas, tem que ter supersimetria. Então, assim, se a teoria de supercordas for certa, e ela é a maior candidata hoje a ser a teoria que descreva a gravidade quantizada, então tem que ter supersimetria, necessariamente. Então, assim, né, tem um apelo teórico de resolver os problemas lá que eu falei de uma maneira mais natural do que o modelo padrão, tem um apelo estético, vamos dizer assim, que é uma teoria muito bonita, né, que é a simetria máxima da natureza, né, bósons e férmions e bósons. E se a teoria de supercordas estiver certa, ela tem que existir. Então, assim, né, apesar da gente nunca ter visto, seria uma pena se não existisse. Assim, vamos pôr assim, tá? Seria uma pena se não existisse. Mas, quem manda é a natureza. Então, elas não são teorias concorrentes, né? São teorias que se completam, concorrentes. Se complementam. Sim, mas existem outros, por exemplo, existem outras propostas para resolver o problema da hierarquia, por exemplo. Existem outras teorias, outros modelos, né? Para o problema da grande unificação, também tem outras teorias. Tem o modelo padrão SU5, por exemplo, que eu nem sei em que pé está hoje, não sei como é que está, mas tem baseado em outros grupos de simetria e tal. Tem teorias concorrentes, mas do ponto de vista, assim, previsões da supersimetria, é só ela que faz. A única teoria que diz, olha, para cada bóson você vai ter um férmion correspondente, para cada férmion você vai ter um bóson correspondente, é a supersimetria. Nenhuma outra faz isso. Então, nesse sentido, ela não tem concorrente. E a teoria de cordas explica esses pontos que estão em aberto. Não é que explica. A teoria de supercordas, assim, se ela estiver correta, e ninguém sabe se está ainda, porque também ninguém nunca viu nenhuma... Na verdade, a teoria de supercordas, ela nem consegue fazer previsões sobre o nosso mundo aqui, a nossa escala de energia. Ela tem um grande problema que, assim, a teoria de cordas vive lá na escala de Planck, em escalas de energia muito altas. E ninguém sabe direito como é que da teoria de supercordas a gente chega, por exemplo, no modelo padrão, que é uma teoria de energias menores, certo? Ninguém sabe como faz isso, é um grande problema da teoria de cordas. Mas a teoria de cordas, ela necessariamente tem supersimetria. Necessariamente. Não existe teoria de cordas sem supersimetria. Como é que fala? É um requisito da teoria. Para a teoria ser bem fundamentada, tem que ter supersimetria. Então, se a teoria de cordas está certa, e ninguém sabe se ela está, tem que existir supersimetria. Tem que existir. Certo? Então... Vou na linha da Sara, do que a Sara falou, por exemplo, como que a gente faria para detectar, por exemplo, uma partícula supersimétrica? E aí, pegando um gancho nisso que você falou, vamos supor que eu encontre uma partícula supersimétrica, né? Beleza, né? Então, de repente, ela aparece, ela é encontrada, e como que eu teria uma evidência, como que eu chego numa evidência, por exemplo, que a teoria de supercordas estaria correta? Tá, e aí lembrei da terceira pergunta da Sara, né, que era como é que se testa, né, isso, a supersimetria, né, que é a mesma coisa que você está perguntando agora. Por exemplo, o LHC, né, você tem lá um modelo, uma teoria supersimétrica, tá? Aí você tem lá as interações, as constantes de acoplamento, qual é a intensidade das interações, e fala assim, então tá. Então, vamos supor, né, vou dar um exemplo aqui, simples. Então, tal partícula supersimétrica vai interagir com um fóton, ou com um quark, ou sei lá que outra partícula que a gente já conhece do modelo padrão, dessa forma. Vai ter esses produtos, essa é a interação, essa é a intensidade da interação, e a gente precisa de tal energia para testar isso aqui. E aí, o que se faz? Aí vai lá o LHC, né, construir LHC, que consegue uma energia de 14 teraelectronvolts, é muito grande,
né? Que é uma energia que nos modelos supersimétricos que a gente tinha até, sei lá, 2012, 13, 14, tá? Era uma energia que, em princípio, a gente conseguiria ver essas interações das partículas supersimétricas com as partículas que a gente já conhece, né? Aí você vai lá e testa o modelo. Tem vários modelos e fala, modelo tal vai dizer que a interação do S-elétron, que é a partícula supersimétrica do elétron, com o fóton vai dar tal produto e vai ter essa energia, vai ter essa, sei lá, esse espalhamento, esse ângulo de espalhamento. Aí tem os parâmetros experimentais, né? Vai lá e testa no acelerador. Testaram todos os processos. Assim, pegaram esses modelos, processo do fóton com não sei o quê, fotino com sei lá o quê, S-elétron com gluon, com quark, sei lá o quê, né? E não viram nada. Não viram nenhum dos processos que essas teorias supersimétricas prediziam, né? Não acharam, não viram nada, né? Então tem energia, de acordo com os modelos, o LHC teria energia suficiente, né? Mas não se viu nada. E agora, quais são os modelos supersimétricos que estão sendo... na verdade, outras interações, outros processos que precisam de uma energia maior, né? Então, que em princípio também não é acessível no LHC, então precisaria de um outro acelerador de partículas, né, com uma energia maior ainda que a do LHC para poder ver. Então é isso. Então, assim, o modelo diz qual é a intensidade da interação, qual vai ser o produto, o que você espera ver, mas não se viu nada, né? Então, em princípio, é contrário do que aconteceu com o bóson de Higgs, por exemplo, né? O bóson de Higgs lá desde a década de 60, o modelo padrão dizia, o Higgs vai interagir assim com tal partícula, com tal energia, e o Higgs tem tal massa, não sei o quê. Foram lá no LHC e viram. Realmente, é o Higgs do modelo padrão. 246 gigaelectronvolts, interage assim com fóton, com sei lá o quê. Eles estão indo lá. Tem um monte de Higgs lá no LHC agora, né? Mas as partículas, os processos supersimétricos, nenhum. Triste, mas verdade. E você acha que um dia a gente vai conseguir detectar? Sara, sim. Pô, boa pergunta, mas não sei a resposta. O que eu acho? Eu não acho nada. Não acho nada. Eu sou meio do pensamento do Dirac, né? O Dirac, grande físico, um dos maiores de todos, né? Um dos criadores da teoria quântica de campos, que previu o pósitron, né? Antipartícula do elétron. O Dirac dizia que a matemática é um instrumento, né, de observação da natureza, de estudo da natureza, né? E que a natureza obedece uma beleza matemática. Eu penso muito igual o Dirac, acho que talvez seja por isso que eu seja um físico teórico, né? Eu acredito na matemática. E assim, a matemática da supersimetria é tão bonita, assim, sabe? O negócio é tão, sabe, os termos ali se cancelam, é tão legal que eu acho que a natureza deve ser assim. Mas é um achismo, né? É uma coisa pessoal, né? Por uma questão estética mesmo, né? Que física é estética, né? Ciência é estética, né? A gente para ser cientista tem que achar bonito, né? Não sei, acho que vocês concordam comigo, né? Pô, a gente tem que achar bonito o negócio, né? Não é? E talvez seja por isso que eu não dei certo no banco, né? Porque assim, eu não achava nada bonito, né? O que tinha lá, entendeu? Eu não via beleza naquilo, assim, nada a ver com pessoas, nada disso, é o trabalho em si, né? Não via beleza nenhuma naquilo que eu vejo na física, né? Então, acho que a física, o trabalho no cientista é muito estético. A gente acha bonito as coisas, né? E a supersimetria, ao meu ponto de vista, é linda. Então, eu acho que a natureza obedece isso. Mas é um achismo, né? Puro achismo. A gente está falando bastante de pesquisa. Pode falar, Rodolfo. Desculpa, não, Sara. Desculpa, eu te interrompi, por favor. É que eu acho que vai sair um pouquinho do que a gente está falando, então pode perguntar. Fala aí, eu acho que o pessoal do canal não vai ver problema. O que eu ia perguntar é basicamente o seguinte, né? Eu acho que você expôs as coisas assim muito bem, muito claramente, né? Eu pelo menos consegui entender, claro que eu sou físico também, então melhor astrofísico, então pra gente é mais fácil, né? Exatamente, né? Eu sei mais ou menos o que você está falando mesmo não sendo da área, né?
Mas aí eu ia te perguntar o seguinte, por exemplo, olhando para a área de teoria quântica de campos, física de partículas, que são áreas correlatas, né, que estão ali, né? Assim, quais seriam digamos assim, os próximos desafios? Então, encontrar, por exemplo, você citou as partículas supersimétricas, né? Mas aí, quais seriam os próximos desafios? Assim, se a gente for falar assim, o que precisa ser mais entendido disso tudo? Nossa, tem muita coisa, Rodolfo. Muita coisa. Muita coisa. Nossa, não dá nem para começar a contar, na verdade. Assim. Porque tem as sub-áreas, né? Por exemplo, os últimos trabalhos que eu fiz, né? Os últimos 3, acho. 2 ou 3, não lembro. Não tem nada a ver com supersimetria, por exemplo. Eu estou estudando lá teorias conformes, que é um outro tipo de teoria que tem a ver com entropia de buraco negro. Tem nada a ver com supersimetria. Mas aí eu uso teoria quântica de campos, né? Eu aprendi. Então sim, tem inúmeros problemas. Inúmeros. Por exemplo, do ponto de vista de um físico teórico, né? De altas energias, né? Que quando você estuda as partículas, né? Então a gente diz que é física de altas energias. A quantização da gravidade é o santo grau, né? Assim, é o sonho, né, da física teórica, quantizar a gravidade, né, e o que eu quero dizer com quantizar a gravidade, né, porque as outras 3 teorias são quantizáveis. O que significa isso? A teoria eletromagnética, o quanta, o pacote de energia fundamental da teoria eletromagnética é o fóton, né, a luz, né, o quanta da teoria da força fraca são os bósons W+, W- e Z0, tem 3, né? O quanta da força forte são os gluons, né? Que são os responsáveis por unir os prótons, os nêutrons, né? Dentro do núcleo atômico. A gente pressupõe que o quanta da teoria da força da gravidade é o gravito, né? Mas que nunca foi observável, porque tem problemas para teoricamente quantizar a força da gravidade. Então, assim, do ponto de vista de um físico teórico de altas energias, é o santo grau, né? Assim, é a questão, a gravidade quântica. Então, essa é uma linha de pesquisa, que não é a minha, tá? Eu não trabalho especificamente com isso. Mas eu adoraria ver, né? Pô, qual é a teoria quântica da gravidade? Pô, é um problema que vem desde do Einstein, né? A maioria dos, se não pode dizer todos, a grande maioria dos físicos que trabalharam, que formularam a teoria quântica de campos, se debateu com esse problema, né? Pô, e a gravidade, não dá para acontecer. Mas tem vários outros problemas, né? A cromodinâmica quântica, por exemplo, que é a QCD, né? Que é a teoria que estuda, é a teoria quântica de campos que estuda a força forte. Tem vários problemas lá, né? Nossa, fugiu a palavra agora. Liberdade assintótica, né? Tem várias questões. QCD não perturbativa, tem alguns problemas não perturbativos. Cara, assim, tem muito problema. Muito problema. Física de partículas também. Tem coisas que a gente não entende direito, né? Alguns processos. Por exemplo, tem as astropartículas, né? Que é um campo, assim, não tão novo, mas que em relação a outros campos é mais recente, né? Que existem partículas muito energéticas, né, que vêm e aí já é mais com você, né, Rodolfo, que vem dos objetos astrofísicos ali, pulsar, magnetar, essas raios coisas. Raios cósmicos, né, a questão raios cósmicos. Está super em aberto ainda, o mecanismo de aceleração, origem, sim. Porque recentemente, até faz uns 3, 4 anos atrás, até em colaboração com físicos brasileiros, publicaram um artigo, acho que foi na Nature, que eles concluíram que os raios cósmicos são extragalácticos. Sim. Mas de onde vem, como são acelerados... Então tem vários problemas, assim, é interminável, isso que é o bonito, né? Que a natureza é legal, assim, quanto mais a gente descobre, mais a gente vê que, nossa, a gente não sabe nada, né? Isso é um ditado famoso, né? Não sei quem... Quanto mais sei... Como é que é? Vocês sabem, né? Quanto mais sei, descubro que nada sei. Isso, se não me falha a memória... o Sócrates falou, só sei que nada sei. Não, o Sócrates só sei que nada sei, mas tem um outro também que diz, quanto mais a gente
sabe, mas a gente percebe que não sabe, um negócio assim, né? Mas a gente sabe que não sabe, né? Então, a física é assim, acho que as ciências no geral, né? Pô, a gente, em comparação, por exemplo, com o início do século passado, a gente sabe muitas coisas a mais do que a gente sabia a respeito da natureza, mas a gente continua sem saber muito mais, entendeu? Então, não tem mais a gente sabe, mais perguntas a gente tem para fazer, né? Exatamente. E é interessante isso que você falou, que nem, por exemplo, eu quando dou aulas de astronomia, eu cito o paradoxo de Olbers, que é uma, enfim, não vou explicar aqui, quando a gente fizer a conversa eu posso explicar, vocês podem me perguntar. Mas aí o que acontece? Uma série de coisas foram sendo respondidas, por exemplo, no início do século XX, foram sendo respondidas. Sim. Só que daí, né, você melhora a capacidade de observação e daí começam a aparecer outros problemas. Que é, por exemplo, os dois grandes problemas da cosmologia moderna, eu diria até em parte da física de partículas também, possivelmente da gravitação da teoria de campos, que é matéria escura e energia escura. Sim, matéria escura e energia escura, exatamente. É um problema que tem tudo a ver com a teoria quântica de campos, por exemplo. Né, que uma das propostas, né, de matéria escura é que seja uma nova partícula, né, ou novos tipos de partículas, né, e aí falou em partícula, a teoria quântica de campos, né, aí precisa todo fundamental, então esse é um problema também de pesquisa. Então, assim, tem muitos problemas. Eu nem sei falar quais são, na verdade. Se você for em qualquer área ali, alguém que estuda cromodinâmica quântica, teoria eletrofraca, sei lá, modelos além do... Tanto é que tem uma coisa conhecida em física teórica que chama modelos além do modelo padrão, né? São todos os modelos, por exemplo, neutrinos, né? Questão, né? A massa do neutrino, a origem da massa do neutrino, dos neutrinos, né? É uma questão em aberto, né, na teoria quântica de campos. Neutrino estéreo, o papel dos neutrinos, porque é muito interessante, porque os neutrinos desempenham um papel assim, fundamental em uma série de áreas, e essas áreas muitas vezes elas são completamente distantes. Sim, né? sim. Por exemplo, os neutrinos, principal mecanismo de resfriamento de uma estrela de nêutrons recém-nascida. Né? Sim. Então, são intermináveis os problemas. Intermináveis. E dentro da supersimetria, então, já que a natureza não está dizendo para a gente como é, né? Porque assim, né? Depois que a gente descobre uma coisa, a gente tem um guia, né? Que é a natureza. Né? A supersimetria não apareceu ainda, então pode juntar nós três aqui, vamos inventar um modelo de espécimento. A gente pode fazer isso. Né? Ir lá inventar. Né? Só tem, claro que os experimentos, por mais que não tenham detectado nada supersimétrico, eles colocaram vários limites, né? Tem um negócio chamado lá espaços de parâmetros e tal, o LHC fez isso, né? Ele restringiu muito os parâmetros dos modelos que a gente pode ter. Isso ele fez, né? Mas assim, dentro daquilo, a gente pode inventar um modelo aí, modelo jornada, e apresentar lá, publica um paper, ver se funciona. Né? Fodemos, né? E é isso que é legal, você só precisa ter, né? Ia ser ótimo. Ia ser uma grande honra, mas é difícil, não é fácil, não. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei, foge acho que um pouco disso, mas talvez... Eu vou tomar só um gole de café com leite aqui, nessa bela caneca aqui. Nosso canal tá com umas canecas bonitas ultimamente, né? Queria perguntar, talvez seja meio pessoal isso, né? Não sei como é que você lida com esse tipo de pergunta, mas temos muitas questões em aberto na natureza e na ciência no geral. Você acredita que... Acredita mesmo, assim, porque acho que não tem nem muito o que pensar sobre. Que a gente não descobriu ainda, não foi atrás, não sabe de certas coisas ainda, porque talvez nós não estamos preparados para lidar com certos tipos de informações ou alguma coisa assim. Porque fala muito, né, na época de Einstein, que ele se sentiu, né, meio culpado por conta da Segunda Guerra Mundial, que teve toda a questão da bomba e tal. Você acha que existem informações que a gente ainda não descobriu, que é melhor que não seja descoberto ainda mesmo? Talvez a gente não tenha maturidade como humanidade de lidar com certas coisas? Ou acha que... Vixe, Tara, não sei se eu entendi sua pergunta. Eu não sei se eu entendi. Eu acho que eu tô com dificuldade de me expressar hoje.
Mas... Não, as outras eu entendi de boa, mas essa é que eu tô pensando uma coisa, eu não sei se é a tua pergunta. Que a gente não tem maturidade para maturidade, ou que a gente ainda não vai saber lidar com certos tipos de informações, e aí talvez que seja melhor a gente não descobrir tudo assim de uma vez, não sei. Mas talvez seja meio doido essa pergunta também. Entendi. Vamos supor que existe uma verdade e existe alguém que controle de alguma forma, chama de natureza, tá? Não estou nem falando de Deus, nada disso. Vamos chamar de natureza. Que de alguma forma controle assim, o que a gente pode ou não descobrir devido à nossa maturidade como espécie, como ser. Mais ou menos isso. Tá. Não acredito nisso. Não acredito. Eu acho, na verdade, não acredito mesmo, tá? Nem um pouquinho. Eu acho que, obviamente, como a gente acabou de dizer assim, não dá nem para começar a tentar imaginar o que vai ser o mundo daqui a 200 anos, né? Qual vai ser o nosso conhecimento daqui a 200 anos? Não tem a menor possibilidade, eu não consigo imaginar. E, aliás, é uma coisa que eu, pessoalmente, não gosto muito de livros de ficção científica, quando o último capítulo o que eu penso do futuro, perspectivas do futuro. Cara, é puro chute, sabe? E aí as pessoas leem e tomam aquilo como verdade, né? Então eu não gosto de livros de ficção científica que fazem isso, porque não dá para saber. Não dá para saber. Por exemplo, em 1900, tá, o Planck, né, que estava estudando lá a radiação do corpo negro, que propôs a solução que levou à mecânica quântica. Se falasse para o Planck ali que existia um negócio chamado antipartícula, ele ia olhar para sua cara e falar: você é louco? Antipartícula? Como assim? 26 anos depois, acho que a equação de Dirac é de 28 anos depois, o Dirac propôs, e aí que eu falo da matemática, né? O Dirac formulou a equação dele, que leva o nome de equação de Dirac, que é a equação relativística que descreve o elétron, e uma consequência dessa equação é que tinha a antipartícula do elétron. O que o Dirac fez? Ele acreditou na matemática. Ele falou: olha aqui, gente, a matemática que descreve o elétron é essa aqui, ó, e essa equação diz tem que ter uma antipartícula. Ele acreditou na antipartícula, acreditou naquelas, né, que no início até ele achou estranho. Como assim, né? Só que aí em 1930, se não me engano, 32, o Anderson foi lá e viu o pósitron num experimento. E hoje em dia a gente sabe das antipartículas. Inclusive, essa semana mesmo eu vi uma reportagem dizendo que não sei aonde aí eles produziram, não sei quantas gramas de antipartícula e tal, de antimatéria, né? Hoje, para um físico de partícula, é tão trivial quanto 2 mais 2 é 4. A antipartícula está aí. Né, elas são necessárias, inclusive, para descrever a natureza. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que, assim, veja bem, no espaço de 30 anos, olha como mudou a compreensão dos físicos com relação à natureza. Como é que a gente vai saber o que vai acontecer daqui a 100 anos? O que a gente não conhece? Não dá para saber o que a gente não conhece. Né? Por exemplo, o problema de quantização da gravidade. Eu já li alguns artigos de filosofia da física, filosofia da ciência, que dizem que talvez o nosso raciocínio não esteja percebendo, a gente não consiga raciocinar de uma forma a resolver o problema. Talvez não seja o raciocínio da teoria quântica de campos que a gente precisa, é um outro raciocínio, que a gente não tem ainda como física, como cientista, como humanidade, sei lá. Mas não é uma questão de, assim, a gente não está maduro, é só uma questão de raciocínio e de possibilidade tecnológica, né, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, se a gente tivesse possibilidade, estrutura tecnológica para ir dentro do buraco negro e ver o que tem lá dentro, a gente iria. Só que a gente não tem. Então, o máximo que a gente pode fazer é conjecturar. Aí tem o filme lá, Interestelar, que o cara entra, aí tem, chama lá o Tesseract, não sei o quê, aí a parede, vê a filha dele, o relógio, isso é tudo exposição. O filme é muito legal, até ali é tudo assim, cientificamente é o que a gente realmente acredita e tal, algum detalhe ou outro. Mas a partir dali é pura suposição. Aí é o negócio do Nolan lá, do diretor. Eu acho que é assim, então tá. Então tem essas duas questões. Eu acho que a questão do raciocínio, acho que tem dois lados. Aí eu estou falando especificamente da física, tá? Eu acho que tem o nosso raciocínio, nosso raciocínio ser baseado em modelos que já existem, né, em estruturas lógicas que já existem.
Talvez tenha a questão matemática, né, que a gente talvez precise de uma matemática que ainda não foi inventada, né, por exemplo, o Newton, para explicar lá as coisas, a gravitação e o movimento das coisas, ele teve que, claro que não foi só ele, né, isso também é uma simplificação, mas ele teve que, de certa forma, inventar o cálculo, né, que é toda uma ferramenta matemática. Talvez a gente não tenha a ferramenta matemática, e tem a questão tecnológica, né, porque tem certas coisas que a gente não pode fazer, porque não tem condição tecnológica, né. Infelizmente, a gente não pode visitar nem a estrela mais próxima da gente, fora dos sistemas, fora do Sol, né, sem ser o Sol, que é Próxima Centauri, né, Rodolfo? Próxima Centauri, né, que é a estrela mais próxima da gente, a gente não tem a menor condição de ir para lá no futuro tão próximo. 4,2 anos-luz da Terra, mais ou menos. 4,2 anos-luz, né? Sim. Então, assim, a gente só pode fazer suposições, né? Que é isso que a cosmologia faz, que a cosmologia é um negócio muito bonito, né? De vez em quando eu me pego para pensar, a cosmologia, ela pressupõe que todas as leis da física que valem aqui no nosso redor, valem lá na galáxia, sei lá quantos bilhões de anos-luz daqui. Porque a gente acredita, e nisso a ciência é um pouco de crença, eu acho, a gente acredita que as leis são as mesmas. Sim. E se não forem? Eu acredito que tá, gente? Eu não estou querendo criar nenhuma teoria aqui de que lá existem coisas eternas, não é isso. Eu acredito que mas não deixa de ser uma suposição, né? Uma suposição. Quem garante que lá na galáxia 4 a 1 bilhão de anos-luz daqui valem as mesmas leis da física? Eu acredito que sim, e todos os cosmólogos também. Mas ninguém nunca foi lá para ver. Lá a maçã pode cair para cima. E a gente nem sabe. Não que eu acredite, tá, gente? Não que eu acredite nisso. Mas pode, né? Então a ciência é cheia de suposições, né? Então, e agora eu já estou viajando, já saiu completamente da tua pergunta, né, Sara? Não, acho que... É que assim, que quando fala dessas coisas, se deixar, eu vou ficar aqui, né? Até 1h da manhã. Eu lembro que nas nossas aulas, eu sempre quis trazer umas perguntas nada a ver, assim. E era a parte mais legal da aula. A gente ficava conversando. Sinceramente. Eu adoro. Eu adoro. Posso falar uma coisa para vocês? Isso é interessante, porque quando eu estava na graduação, eu fiz, coincidentemente, graduação no mesmo lugar que o Senise, nós tivemos um professor, que hoje está no Fermilab, né, o professor Carlos Escobar, assim, uma sumidade, e eu lembro do Escobar falando para a gente do paradoxo de Olbers, né, e o paradoxo de Olbers é uma pergunta ingênua, né, até meio infantil, talvez, né? Por que a noite é escura, né, por que o céu é escuro? Se tem um número infinito de estrelas e o universo é infinito. Se tem estrela por tudo quanto é lado, por que o céu, à noite é escuro? Então, a resposta, percebam que essas perguntas, elas, né, muitas vezes são as mais difíceis de serem respondidas. Com certeza. Com certeza. Tem por aí, né? E eu queria fazer mais uma pergunta sobre essa questão da física, né, é interessante porque se a gente olhar, na verdade, o que a física tem feito, né, ela faz isso há bastante tempo, de uma maneira muito bem sucedida, é construir, você constrói o conhecimento, quer dizer, está em perpétua construção, mas muitas vezes em cima de suposições, em cima de, digamos assim, de apostas, né, então eu aposto no modelo, eu aposto numa teoria nova, e, de repente, tudo isso leva um tempo considerável para ser atestado ou não atestado através da natureza, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque é interessante, porque, querendo ou não, esse modus operandi das ciências físicas, ele pode ser, às vezes, encarado como algo, assim, muito, sei lá, uma divagação, né? Uma viagem, né? Só que ele tem sido bem sucedido, né? Então, por exemplo, você ir lá e apostar no modelo, né? Então, e aí depois a natureza vai dizer para você se o modelo é real, se ele é verdadeiro ou não é, ou se ele é mais ou menos, se ele existe mais ou menos ou não existe, etc. Queria que você comentasse isso, por favor. Não, é verdade, Rodolfo. Eu acho que, assim, às vezes as pessoas que não trabalham com física, né, podem ter a ideia mesmo de que é uma divagação, né? Pô, é muito louco, né? Principalmente, assim... Vamos pegar a cosmologia de exemplo, né, de novo. Pô, o universo é aberto, fechado,
aí tem o problema do horizonte, tudo começou numa explosão, que na verdade não é uma explosão, tá errado, né? Tudo começou lá no Big Bang, como assim, né? Pô, então é muito fácil sair falando dessas coisas, né? Mas não, a física, né, o físico, tem os modelos ali que são testáveis, né? Que você tem que medir alguma coisa no fundo e ver se o seu modelo prevê aquela coisa com um valor compatível, se as consequências do teu modelo acontecem na natureza. Então, você pode começar devagando, mas aí você tem que transformar a sua divulgação em ciência, né? Que é prever, explicar, descrever, né? Se tem um modelo bom, de alguma forma tem que fazer tudo isso, né? E realmente, Rodolfo, às vezes demora mesmo, né? Vamos pegar a cosmologia de exemplo de novo. O Big Bang, né? Essa teoria de que o universo era muito, estava na verdade, ele iniciou numa região minúscula do espaço, né? E se expandiu de repente, né? Uma previsão dessa teoria é que devia ter um resquício, né? Devia ter a radiação ali do começo, como se expandiu, a radiação tem que ter se expandido junto, né? Que é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, né? Que foi observada décadas depois, né? Pelo Penzias e o Wilson lá, 56? 56, né? Não, foi nos anos 60. 60, né? E eles estavam, acho que foi no final dos anos 60. Não, início, eu não lembro exatamente. Só que eles eram dois engenheiros que estavam fazendo antena do Google Lab. Exatamente. Tinha um ruído de fundo que eles não conseguiam tirar. Em qualquer direção do espaço que eles apontavam, né, as antenas, tinham o mesmo ruído, tanto eles achavam que era caca de pomba, né? Inicialmente. E aí eles limparam, né, não sei o que, e viram que não. E na verdade o que eles estavam captando era o ruído cósmico, lá do início do universo. Era a radiação cósmica de fundo, de 2,7 Kelvin. Então, assim, demorou décadas para ser observado, né? E é uma previsão lá da cosmologia padrão, né? Outra coisa famoso, né? As ondas gravitacionais do Einstein, né? A relatividade geral, ela diz que como a energia distorce o espaço-tempo e vice-versa, né? Interage com o outro, né? É responsável pela dinâmica do outro. Então, a teoria da relatividade previa que quando você tem objetos muito massivos, com muita energia, né? Muito densos, ia acontecer tipo ondas no espaço-tempo, que iriam se propagar, né? E que são os objetos muito massivos e tal? A estrela de nêutron, o buraco negro, né? E a primeira onda gravitacional foi detectada em 2013, 15, 16. É isso 2016. que eu ia perguntar para você, que teve uma detecção no LHC, não foi? Não foi no LHC, foi no LIGO. E não teve no LHC, né? também Não, de onda gravitacional não. Ah, não, é. A gravitacional não. Foi no LIGO. Né? Então, assim, um século depois. Teoria da relatividade geral é em 1915, as ondas gravitacionais foram detectadas em 2016, tipo, 101 anos depois. Uma previsão de uma teoria foi detectada 100 anos depois. Né? Então, assim, realmente, Rodolfo, às vezes, né, as predições de uma teoria, elas demoram muito tempo para ser observadas e tal. Mas é claro que antes disso teve outros testes da relatividade, né, que corroboravam a teoria da relatividade, mas faltava esse, né, que é uma grande predição da relatividade, que foi vista 100 anos depois. Então, outro exemplo famoso na física de... desculpa, fala. Não, pode falar. Um exemplo famoso da física... sobrevive a todos os testes. Sim, todos os testes. Aliás, tanto a relatividade quanto a mecânica quântica, todos os testes. Né? Um outro exemplo famoso dentro da física de partículas é o modelo dos quarks, né, proposto pelo Gell-Mann. Né, o Gell-Mann previu por argumentos matemáticos, baseado numa área da matemática chamada teoria de grupos, que deveria existir um certo quark com uma massa tal que interagia de uma certa maneira. Isso na década de 60. Em 90, no Tevatron, 91, 92, se não me engano, no Tevatron eles observaram esse quark, exatamente com as propriedades que o Gell-Mann falou. Tal massa que interage de tal forma, que é o quark top, que a gente conhece hoje. Então, assim, acontece muito isso na história da ciência, né? Alguma teoria prediz alguma coisa que só vai ser observada, sei lá, 50, 60, 100 anos depois. E é assim que é a ciência, né? Por isso que a ciência, às vezes, é muito diferente das outras atividades humanas. Que, assim, as outras atividades humanas, a gente quer um resultado rápido, né?
Pô, você falou isso, tem que ser agora, uma amostra. Pô, cara, depende da natureza, depende da nossa tecnologia, depende de um monte de coisa, né? Então a ciência é assim também, né? Por isso que tem que se investir em ciência e não pode esperar resultado em 2 anos, ou em um mandato, ou sei lá o quê, né? Demora, as coisas demoram. Né? É para um bem maior, né? Uma coisa muito maior mas do que a assim, gente, né? bem para quem, né? Eu acho que é um bem para a humanidade. Para a humanidade, sim. Eu acho. Mas tem gente que não acha, deve ter alguém que não acha. Fala, para quê? Para quê? Então, talvez seja uma das perguntas que a gente mais discute, né? A gente que trabalha com ciência ou que dá aula, né, de ciência, é para quê, né? Para que isso? Para que aquilo? Cara, assim, de tudo você precisa explicar para quê na vida? Por que você gosta de música? Para que você gosta de um quadro? Para que você assiste novela? Por quê? Por que a gente gosta de música? Tem algum motivo prático de gostar de música? A não ser para quem vai ser músico e trabalha com isso e ganha dinheiro fazendo isso? Não. A questão não é tudo que a gente precisa de um motivo prático na vida, né? A ciência tem um motivo prático, mas às vezes é difícil de ver. Olha eu viajando de novo. Não tá viajando. E também às vezes a gente não tá querendo achar uma coisa específica, mas o caminho que a gente tem para uma determinada situação leva a gente para outras oportunidades, outras possibilidades, outras respostas, conceitos, e até, né, outros produtos. Enfim. Com certeza. Então, um exemplo recente disso, né, é o telescópio Kepler, né, que tá, não sei se já foi lançado, mas vai ser, acho, né, que é um telescópio mega ultra power potente que vai observar exoplanetas, né, não sei até que distância, né, mas a missão dele é observar exoplanetas. A quantidade de dados que ele envia para a Terra por segundo é tão grande que está tendo que ser desenvolvida uma nova rede de análise de dados. Multicomputador, não sei o quê. Então, assim, uma coisa que é ciência pura, né, observar planetas fora do sistema solar, olha a tecnologia que está trazendo, que daqui, sei lá, 1 ano a gente vai estar usando, talvez, né. Então é isso, a ciência básica e a tecnologia sempre caminham juntas, na minha visão, sempre, mais hora, menos hora, vai cruzar, uma vai precisar da outra, então, mas mesmo que não fosse, tá, gente, eu gosto de ciência por ela mesma, ela é linda sem precisar de nada mais, mas, né, tem isso, a gente é uma coisa importante, ciência e tecnologia andam juntas, sempre. Sem dúvida alguma, não, e é legal você ter tocado nesse assunto, nesse ponto, porque de fato o desenvolvimento da ciência traz consequentemente o desenvolvimento da tecnologia, e hoje em dia, como as coisas estão com uma velocidade de desenvolvimento muito rápidas, então a gente acaba sentindo isso mais imediatamente. Esse exemplo que você deu é excelente. Sim, excelente para isso. O GPS ele só existe por conta da relatividade geral. Exatamente. Exemplo, né? Cara, a televisão, né? O smartphone. Se não fosse lá o Schrödinger, em 1920, fazer a equação dele, não existiria isso. Sim, não existia. Da mecânica quântica, né? Microchip, processador. Uhum. Tudo isso vem da ciência básica, né? Tudo isso. Tudo isso vem da ciência básica. Os supercondutores aí, né? Que é uma área ativa de pesquisa e tal, né? Aí você pega lá a física nuclear. Pô, pra quê? Física nuclear para criar bomba? Não, cara. Até hoje se estuda a fusão nuclear na Terra, né? Porque uma coisa é fusão nuclear nas estrelas, onde tem muita energia. Aqui não, aqui é difícil. Se a gente conseguir fazer fusão nuclear na Terra, é uma quantidade enorme de energia. O Japão estava pode ajudar em tudo. Isso, não estava? Sim, vai ser construído aí um mega... Eles estão fazendo uma analogia com o Sol, né? Tipo, construir um Sol. Um mega reator, não sei, acho que é no Japão. Acho que é Japão. Eu acho que é na China, na China, já está para entrar em operação. Cara, se a gente conseguir fazer fusão nuclear barata, comercialmente barata, né? Porque até hoje se gasta mais para produzir do que a energia que a gente obtém, né? Se a gente conseguir fazer com isso comercialmente viável, cara, assim, vai mudar completamente o modo como o ser humano se relaciona com energia, por exemplo, né?
Isso é tudo da ciência básica, gente. Teve que alguém lá estudar física nuclear uma certa hora, estudar mecânica quântica, estudar níveis de energia do átomo tal. Tem que alguém fazer isso para ter um retorno. Sei lá quanto tempo depois. Para chegar nesse nível, né? Uhum. Então, posso fazer uma pergunta? Claro. Pode fazer várias. Eu conheço o professor Senise, né? Desde da graduação ali. Mas você está falando muito de pesquisa agora, e aí eu queria entender, né, a sua relação entre pesquisa, Senise pesquisador, Senise professor, essa relação, como que você fez essa, né, não sei se foi uma escolha ou se foi vindo junto com a sua vida e aí foi trilhando esse caminho. E se você está pesquisando alguma coisa atualmente, eu sei que você orienta, né, alunos na pós, mas se você tem alguma pesquisa sua que você está desenvolvendo, qual a área de orientação que você faz também? Tá, bom que eu ia falar disso, agora a gente já deu o gancho. Passa um monte de pergunta de uma vez e aí que aí eu vou tentando concatenar. Senise professor. A gente tem que ser professor, né? No Brasil, para você ser professor de uma universidade pública, você necessariamente tem que dar aula, para você ser pesquisador, né? Não para você ser pesquisador, você entra para uma universidade pública. Vamos dizer assim, você presta concurso, que nem eu e o Rodolfo prestamos, para a Unifesp, entramos, necessariamente você tem que dar aula, fazer pesquisa, fazer gestão e fazer extensão. Né? A gente tem que fazer essas 4 coisas. Né? O que significa isso? Pesquisa é o que você é treinado para fazer. É o que eu fui treinado para fazer. Dar aula especificamente eu não fui treinado para fazer. Nem licenciatura eu fiz. Né? Mas tem que dar aula. E ok, que eu gosto de dar aula. Beleza. Né? Aí tem gestão. Né? O que é gestão? A gente por exemplo, eu sou coordenador de uma especialização em relatividade agora, né? Lá da Unifesp. Sei lá, como é que é esse negócio? Vai ser coordenador. Tem que ler não sei o que para saber como é que entra, como é que faz matrícula, problema burocrático, o que é o TCC, quais são as regras, não sei o que. A gente não é treinado para fazer isso no Brasil, né? Mas tem que fazer. E extensão é a ligação da universidade com a população, né? Com a comunidade fora da universidade, né? A gente dá, quando você dá palestra em escolas, quando você faz curso aberto na universidade, que vem pessoas de fora da universidade assistir, né? Então a gente tem que fazer tudo isso. E por que a gente tem que fazer? Porque de 2 em 2 anos a gente progride, aí você faz um relatório lá, o que você faz, o que você fez de pesquisa, o que você fez, de quantas aulas você deu, o que você fez de extensão, o que você participou de alguma comissão, de alguma coordenação, tudo isso a gente tem que pôr. Então, obviamente, aquele sonho dourado que a gente tem quando a gente faz física, que você vai passar o tempo todo da sua vida fazendo a sua pesquisa, acaba na primeira semana que você entra numa universidade. Né, Rodolfo? Discorde se eu estiver errado. Na primeira semana você já percebe, putz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, muitas vezes, e isso aconteceu comigo várias vezes, ao longo de alguns anos, pesquisa é o que eu menos fiz. Pesquisa, aqui a gente tem fases, né, na nossa carreira, né, o Rodolfo também pode falar, tem fase que a gente está atolado de coisa para fazer de gestão, tem fase que a gente dá várias aulas, tem fase que a gente está um tempo maior para fazer pesquisa, mas é tudo isso junto, né? Por que eu falo aqui no Brasil? Porque, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem lá a carreira de pesquisador, então o cara entra num instituto lá para fazer pesquisa, só. Talvez até o cara dê aula, porque ele tem alunos e tal, ele dá uma aula ou outra, uma disciplina, mas ele não é obrigado a fazer isso. A gente tem que fazer. Né? E assim, eu acho ruim dar aula? Não, eu gosto de dar aula, né? Mas é que muitas vezes você está ali na tua pesquisa, aquela conta que falta pouco, e você precisa pensar, e tem que preparar a aula, ou então tem uma reunião da comissão de não sei o quê. Então é tudo isso com a gente, né? Tudo isso acontece, né? Então, mas especificamente da aula, para mim, tranquilo. Porque eu gosto, sim.
aí, com relação à orientação, além da pesquisa que eu faço em teoria quântica de campos e tal, desde 2011, quando eu entrei na Unipampa, eu também comecei a pesquisar um pouco em ensino de ciências, né, especificamente ensino de física moderna, né, que assim, tem a área de ensino, né, que é uma área de pesquisa que as pessoas também não sabem no geral, né, existe pesquisa em ensino, né, que tem muita gente boa fazendo, né, que tem coisas super legais, super interessantes, super importantes sendo pesquisadas, né, métodos de ensino, como é que as ideias vão mudando, conceituação científica, tem um monte de coisa. Então eu faço pesquisa um pouco nessa área também, e eu oriento nessa área, né, meus alunos de mestrado, especificamente, isso é uma coincidência, vamos dizer assim, os 2 alunos que eu estou orientando agora trabalham com ensino de relatividade, né, os 2 quiseram trabalhar com isso, e por mim, ok, né, então estão lá, mas é ensino, não é a física que a gente chama de física hard, né, principalmente o pessoal da área de ensino fala física hard, né, química hard, biologia hard, sabe? Que é a ciência pura, né, em si. Então, eu oriento nisso, não é em física hard, é em ensino de física moderna, especificamente agora eu estou orientando 2 alunos em ensino de relatividade. Mas é isso, e a gente tem que dar um jeito. É por isso que as pessoas não têm noção, na verdade, né? E assim, a gente fica meio chateado porque não é questão de, nossa, as pessoas têm que dar valor para nós, nossa senhora, somos mártires, não é isso. É que existe uma propaganda ao contrário, e isso é que me irrita, né? E a gente vê, né? Agora, então, todo dia, talvez, né? Professor é vagabundo, professor não sei o quê, balbúrdia, né? Na universidade, não sei o quê. Quantas e quantas vezes a gente não fica até 1h da manhã fazendo pesquisa, preparando aula, corrigindo prova, né? E assim, é a nossa rotina, mas, né? Mas só porque a gente não bate um ponto, né? Só porque a gente não bate ponto a hora que entra, a hora que sai, tem um horário de almoço, só por causa disso, né? A gente, sei lá, não somos tão trabalhadores quanto o resto das pessoas, né? E isso acontece muito, tem muita gente que pensa assim, mas tudo bem, né? E é até pior, né? Se a gente bater esse ponto, pronto, acabou, mas... Não, assim, como quando eu trabalhei no banco, né, o Pedro, que foi a nossa conversa da semana retrasada, né, passada, eu não lembro, ele falou, né, que ele fazia doutorado, né, e tinha uma vida completamente diferente da vida que ele tem agora como empresa, né, que saindo do trabalho ele esquece, né. Eu era assim no banco, eu lembro direitinho, eu bati o meu ponto lá, eu saía 5h da tarde, bati o ponto, acabou, aí eu ia ler física, era isso que eu fazia, eu ia ler física, né. Eu esquecia meu trabalho. Final de semana, então, esquecia completamente. Não tem porquê você pensar no trabalho. Agora, quando você faz pesquisa, quando você dá aula, não existe isso. Domingo eu preparo aula, domingo eu corrijo prova, domingo eu faço conta. É assim. E não acho ruim. E aí que eu digo que a gente tem que gostar muito para fazer isso. Porque eu não acho ruim. Para mim não é um sofrimento. É claro, né? Às vezes cansa, pô. Quero largar isso aqui, fazer outra coisa, mas no geral, a gente gosta do que a gente faz. É difícil fazer se você não gosta. Mas acho que eu respondi, sabe? Não, e só um comentário dentro disso que você falou, é que a gente, quer dizer, nós não batemos ponto, mas nós levamos pelo resto da vida trabalho para casa. Quer dizer, a gente não bate ponto, não é porque a gente não trabalha, é porque nós temos horários que podem ser os mais esdrúxulos possíveis. Por exemplo, nós somos teóricos, mas, por exemplo, quem é experimental, o cara, de repente, ele tem que ir lá no laboratório 2h da manhã, porque tem experimento rodando, ele precisa ver resultado, ver se está tudo bem. Né? Exatamente. Então, isso mesmo. Eu lembro de ter visto uma vez lá no nosso prédio uma menina que dormiu acho que umas 2 ou 3 noites no laboratório, porque estava rodando experimento, então ela não podia, ela tinha que, sei lá, 2h da manhã, ela tinha que olhar lá a máquina lá que estava fazendo o experimento, lá que estava levantando os dados. Cara, mas eu lembro que quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, umas 3, 4 vezes eu fiquei até as 3 da madrugada lá na biblioteca do IFT, procurando referência.
porque a gente tinha a chave, né, da biblioteca lá, no IFT, como aluno, né? Então, você abria, e eu lembro que eu tinha que colocar as referências da tese, né? E aí, às vezes, tinha umas referências muito antigas, né? Então, você tem que ficar procurando lá, Physical Review 74, volume 5, pronto, eu ficava... Porque quando eu defendi, em 2011, já, claro, já existia internet, mas não ainda era menos fácil as coisas hoje, né? Então, os papers, assim, você tinha que meio que procurar na biblioteca mesmo, né? Volumes antigos e tal. Então, eu fiquei até umas 3 horas da manhã, né? Anotando, tal, aí ia lá, escrevia na tese, não sei o quê. Tal paper tem a conta que você fez de um outro jeito. Aí eu queria referenciar na tese. Então, você ia lá na biblioteca, várias vezes à noite, assim, puta, tá faltando isso. Aí eu lembro que falava, vou no IFT. Ia. Então, é isso, né? A gente não tem hora. Não tem hora pra gente. Não tem... fila de cinema. Nossa, já aconteceu umas 2 vezes comigo. Minha esposa até pode dar como é que fala? O depoimento. O que aconteceu? Uma vez na fila do cinema, estava fazendo uma conta que não batia com uma outra conta por um fator de meio. Não batia. Tinha que bater. Eu estava fazendo as 2 contas de jeitos diferentes, mas calculando a mesma coisa, para ver se o meu método funcionava. Puta, não batia, faltava um meio lá no termo. Era o termo dividido por 2, o certo, e no meu não dava o dividido por 2. Aí eu com aquilo na cabeça, sábado, domingo, com aquilo na cabeça. Aí, né, faz tempo, né, era casado, hein? Na fila do cinema, me veio. Putz, Guilherme, é aquele tensor que contrai com o outro. Na hora, assim, na hora. Preciso de um papel. Coisa de filme. Foi a única vez na minha vida que foi negócio de filme mesmo, que aparece aí, caricato, né, do cara que... Que engraçado. Nossa, você gritou eureka? Não, mas eu lembro que eu fiquei assim, eu preciso de um papel, né, porque faz tempo, né, ainda não tinha o telefone lá, não era smartphone ainda, né. Foi na época do doutorado, 2006. Aí eu lembro, eu assim, pedi pra moça lá do cinema um papel, uma caneta, só escrevi assim, tensor tal, contrai com não sei o quê. E assim, mas é a nossa vida, a gente tá sempre pensando nisso. Quem faz pesquisa tá sempre pensando nisso, porque a pesquisa não para, né. Eu sempre digo assim, a física não para, tem alguém fazendo aí alguma coisa, né. Mas é gostoso, É bom. eu falo isso não como... Não tô chorando as pitangas, não. É legal, a gente gosta. Seria melhor se a gente fosse mais reconhecido, mas... Sim, Sara, mas sei lá, né? É a vida. Mas tudo bem, né? Tudo bem. O caixa e aqui eu vou falar, não é para ser especificamente isso, é o que me veio à cabeça. Um caixa do banco talvez não seja tão reconhecido quanto ele deva ser, né? Então, assim, na verdade, falta um reconhecimento maior para quase tudo hoje, né? Sei lá, eu percebo isso. Mas é outra questão. Questão social. Que a gente tá meio zoado, né? Acho que foi a melhor definição, tá meio zoado. Eu acho que tá acabando o tempo. Eu acho que pelo meu relógio aqui. Tá legal, gente. Tá. Vocês que mandam aí hoje, hein? E fora tudo isso que eu faço, uns 3 meses atrás, como eu já tivesse pouca coisa a fazer, eu resolvi criar um canal no YouTube com outros 2 amigos. Não tem nada pra fazer, né? Tá sossegado. Né? Mas que eu também gosto muito de fazer. Que eu também fico pensando, às vezes, saiu aquilo, não sei o quê, mas também é muito gostoso de fazer. Rodolfo, você quer fazer alguma pergunta mais? Não, eu acho que eu não tenho mais nada para perguntar. Eu acho que a conversa está sendo muito, muito agradável. Obrigado, e o Senise, acho que ele colocou pontos importantes aí. Eu acho que tem pontos muito interessantes. Não tenho mais nada para perguntar, não. Senise, você quer falar mais alguma coisa? Senise sempre tem uma pergunta a mais, mas hoje ele é o entrevistado, então... Não, queria agradecer as perguntas de vocês e a conversa que foi muito boa, né? É sempre bom conversar com quem se interessa pelas coisas que a gente fala, né? É claro que eu sabia que esse seria o caso, né? Porque eu conheço vocês, mas é legal, adoro conversar sobre essas coisas. Sim, a gente tem que a chance de estar conversando com vocês no nosso canal é muito legal, gosto muito. Obrigado.
Imagina, a gente que agradece a iniciativa e por ter chamado a gente, reunido todo mundo aqui. Senise que veio falar comigo, né, de fazer o canal, então eu fiquei muito agradecida. Mas a ideia era minha e do Rodolfo, né? A gente conversando o dia. O Rodolfo falou, eu tenho vontade. Eu falei, pô, eu também. Pô, vamos fazer junto. Eu falei, tem a Sara. Vamos aí, então, né? Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Muito bom. Então, para finalizar, ideia do próprio Senise, as nossas perguntinhas de praxe aqui. Um livro, um filme ou uma série, e uma música, um artista, uma playlist, enfim. Tá. Para caracterizar o Senise. Eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta. Então, assim, eu pensei, mas mesmo pensando, eu pensei antes, mas mesmo assim é difícil, não tenho certeza, tá? Mas assim, vamos lá, vou começar pelo filme, tá? Aí, assim, como eu sabia que vocês iam perguntar, eu escolhi, assim, um internacional e um nacional, de tudo, tá? Dos dois, das coisas. Então, filme. Bom, tanto filme, quanto livro, quanto música, eu gosto de muita coisa, muita mesmo. Então, escolher, assim, um só é bem difícil. Mas filme, putz, Poderoso Chefão, internacional, acho Poderoso Chefão. Nossa, esse filme, assim, tá passando, eu tô assistindo. Então, eu não sei se é um ou dois, tá? Porque eu adoro os dois. Tem fases que eu gosto mais do dois, tem fases que eu gosto mais do um, mas, assim, um ou dois, tá? Poderoso Chefão 1 e 2. Agora, filme nacional foi difícil também, porque eu gosto de bastante. Mas eu acho que o Alto da Compadecida é tão engraçado. E, assim, putz, aqueles caras trabalham tão bem, né? O Celton Mello e o Matheus, não consigo falar o nome desse cara. Matheus Nachtergaele. É muito engraçado aquilo, gente. Então, assim, toda vez que eu vejo, eu dou muita risada. Então, eu acho que eu vou escolher ele. Tá? Então, esses são os filmes. Poderoso Chefão, 1 e 2, que eu não consigo me decidir entre os dois. E O Alto da Compadecida. Livro. Muito difícil também. Agora, livro, eu vou... O internacional, né? De ator internacional. Eu vou no O Existencialismo é um Humanismo, do Jean-Paul Sartre. Tá? Livro lindo. Eu não sei se eu entendo ele direito, para falar a verdade. Mas toda vez... Eu já li ele umas 3, 4 vezes. Ele é curtinho. Eu tenho ele aqui. Eu procurei para mostrar aqui para vocês, mas eu não encontrei ele aqui. Tá perdido em algum lugar. Ele é curtinho, ele é fininho, assim, fininho. Mas, putz, é tão bonito, assim, todas as vezes que eu li ele, eu fiquei pensando tanto que eu adoro esse livro. Acho muito, muito lindo. Tá? E nacional, eu vou sugerir o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Porque ele é um livro muito divertido e acho que ele foi o primeiro livro que eu li, eu acho que eu estava no ensino médio, que eu me diverti lendo. Assim, que eu falei, pô, legal. Que eu lembro que eu estava lendo, aí parava no meio e falava, pô, o que será que vai acontecer? Aí eu queria ler de novo, queria continuar lendo. Foi o primeiro, então Existencialismo é um Humanismo e Capitães da Areia. Agora a música, gente, putz, a música foi o mais difícil, gente, porque assim, tudo que acontece na minha vida eu lembro de uma música. Eu sou um ser extremamente musical, assim, eu lembro de várias coisas da minha vida, eu lembro a música que estava tocando, com quem eu estava, o que eu estava ouvindo. Então, assim, eu gosto de muita coisa de música, assim, mas quem me conhece mais sabe que o meu negócio é heavy metal, tá? Apesar de eu gostar de pop dos anos 80, pop dos anos 90. E assim, se eu fosse ter que citar uma banda, eu sou Iron Maiden maníaco, assim, Iron Maiden é minha banda favorita, mas assim, um álbum, aí eu vou citar o Injustice for All do Metallica, tá? Porque ele me traz recordações, assim, de quando eu comecei a ouvir música, quando eu comprei o CD, porque eu sou da época ainda que eu já não peguei tanto a fase do disco, né, eu peguei a fase do CD, mas ainda a gente comprava o CD, eu ficava lendo o encarte, então, assim, esse disco é muito bom, assim, eu adoro as músicas, todas as músicas, adoro as letras, né, é um disco do Metallica que tem letras muito legais, tem música que fala sobre os horrores da guerra, tem música que fala sobre abuso infantil, assim, é um baita de um disco, né, então eu adoro esse disco. Assim, e eu lembro que eu fui com meu pai comprar no Carrefour, em 1993, eu lembro de como a gente estava, né? Então tem toda uma lembrança, né? Nostálgico. É isso mesmo. E aí, nacional,
Sim, eu gosto de um monte de banda também, um monte de coisa, mas tem um disco, assim, que eu venho ouvindo ultimamente, que me traz muitas recordações também dos meus pais, porque eu lembro a gente na sala, ouvindo fita cassete, ouvindo essa fita, que é a trilha sonora nacional da novela Roque Santeiro, de 85, olha como eu sou velho. Então eu lembro eu pequenininho, meu pai e minha mãe ouvindo, e tinha a música lá, esqueci o nome da música, Mistérios da Meia, e eu ficava impressionado com aquela música, eu tinha medo. Zé Ramalho. Isso, Zé Ramalho, eu não lembro o nome da música, que é Zé Ramalho, eu lembro. E eu ficava impressionado com aquela música, né, que ela tem um ar sinistro, assim, né. Então eu, moleque, assim, eu lembro, eu ficava, assim, nossa, com medo, e até hoje, quando eu escuto essa música, ela me traz um negócio, assim. Mas todas as músicas dessa fita, né, na minha época, são muito boas. Tem Roupa Nova, é muito legal, tem Alba Ramalho, só música boa, assim. E eu tenho escutado, quando eu estou estudando, ou preparando aula, eu ponho no fone e escuto várias vezes. Então é isso. Mas tinha mais um monte de coisa a falar, mas eu acho que são esses aí. Sempre tem, né? É difícil escolher. Tem muito. Nossa, ainda mais música, sim, eu gosto de milhões de bandas. Foi difícil escolher uma banda e um álbum, mas é isso. Tudo bem, então. Acho que é isso. A gente vai terminando por aqui. Muito obrigada quem está assistindo a gente. Muito obrigada, Rodolfo. Valeu, e Senise também, né, por estar participando da conversa. Eu que agradeço. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal também. Compartilhem com os amigos. A gente tem redes sociais também, o Instagram e o Facebook. O link está tudo aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E é isso. Muito obrigada e venham com a gente nessa jornada. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.